eu amo abraçar. É sério. Eu sou daquelas pessoas que gostam de chegar nos lugares e abraçar, dar aquele abraço apertado nas pessoas. Algumas vezes eu não tenho abraço de volta. É verdade. Algumas vezes eu me deparo com pessoas que não sabem abraçar. Pessoas que não conseguem retribuir ou às vezes nem estão entendendo o que está acontecendo. Por que eu comecei falando sobre isso? Eu quero falar sobre a graça. E a graça é como um abraço imerecido. Aquele abraço que nós recebemos e ficamos sem graça, sabe? Meio xoxo, meio murcho. Aquele abraço que nós não nos sentimos dignos. Essa é a graça. O filho pródigo, ele entendeu um pouco disso. Ele sai da casa do pai, ele desperdiça o dinheiro da família, acaba com tudo de forma extravagante, onerosa, absurda, e ele volta. Quando ele volta, o único motivo é porque acabou o dinheiro. Ele volta porque não tem outro jeito. E o que ele faz? Volta para a casa do pai. Mas nesse retorno, ele imagina que vai ser recebido com julgamento, ele não se sente digno, aquele sentimento que a gente já conhece. Pois bem, quando ele chega de volta para a casa do pai, ele é surpreendido com um amor extravagante. E da mesma forma que ele gastou o dinheiro de forma extravagante e absurda, ele é recebido pelo pai com uma festa e uma recepção extravagante e absurda. Ele não se sente digno, ele acha que vai ter julgamento e na verdade, o foco não é ele, o foco é o pai. Quem ofereceu o perdão foi o pai. Na festa não tem julgamento, na festa não tem olhares, na festa não tem rejeição. A festa é de inclusão total e de amor. É o abraço imerecido. É aquele abraço que ele recebeu e não achou que merecia. Alguns banalizam a graça e ostentam o pecado justificando pela graça e dizendo que essa graça já os perdoaram e por isso eles podem pecar à vontade. A verdade é que essas pessoas não entenderam a graça. Elas entenderam que a graça é como um objeto em uma estante, que você tira, usa quando você peca e só aí basta. Esse é o entendimento dessas pessoas. Mas é uma pena, porque eles não valorizam a graça e transformam a graça em qualquer coisa. E eu vou te falar, a graça não é um Vale Night. Não é. A graça não é aquela permissão para pecar e depois eu volto para me reconciliar. Essa não é a graça. A graça, ela é muito mais do que um conceito. As pessoas que banalizam a graça e colocam ela numa prateleira, elas precisam da graça. E não só precisam, como quando elas necessitarem de um perdão, elas só podem ter acesso a esse perdão pela graça. É incrível. Essas pessoas vão precisar da graça em algum momento. Essas pessoas já estão pecando livremente e estão justificando o seu pecado pela graça. Mas deixa eu te falar uma coisa. A graça não é um conceito. Ela é muito mais do que um princípio. É muito mais do que uma ideia. A graça é uma pessoa e essa pessoa é Jesus.
Às vezes é mais fácil cumprir regras do que entender a graça. É por isso que há tanta dificuldade nisso. É mais fácil você colocar numa matemática e falar o que pode e o que não pode e seguir aqui, nesse limite. Mas a graça excede limites, ela excede fronteiras, ela é imprevisível, é incalculável. Às vezes você quer medir a sua vida por regras, mas a graça não é uma regra. A graça não se calcula, ela não se mede, porque ela é Cristo. Às vezes a gente quer medir a vida do outro também pela graça. Ah, você fez isso, então você não merece a graça. E vai lá a graça e abraça essa pessoa. Às vezes fica confuso, às vezes fica bagunçado a ideia de quando as pessoas querem colocar a graça numa caixa e falar só merece a graça esse tipo de pessoa. E aí vem o filho pródigo e fala assim, mas eu não sou esse tipo de pessoa e eu recebi a graça. Porque pela graça sois salvos. Pela graça nós somos alcançados. A graça arrisca a reputação e senta na roda dos pecadores. A graça divide a mesa com pecadores. A graça cancela a agenda para ajudar um ferido. A graça entrega a sua vida por alguém que não merece. Porque a graça não é por merecimento, a graça é por entrega. A graça é um abraço imerecido. A graça é Jesus. Valeu, galera!